Uma salva de palmas, Michele Fontana. Boa noite. Vou começar com uma pergunta. Quem aqui tem o desejo de crescer, de aumentar suas vendas, de melhorar o seu desenvolvimento no seu negócio? Mais animação. Aê! Opa, já pega para você, né? É isso aí. E se eu contar para vocês que o que está dificultando você de passar para o próximo nível pode ser a sua criança interior? Mas calma, eu vou explicar tudo. Bom, primeiramente, meu nome é Michele Fontana, sou psicóloga e psicanalista. Eu sou fundadora do Espaço Singular, que é um centro de desenvolvimento humano em saúde mental clínica e corporativa. E hoje eu vou falar com vocês sobre esse tema maravilhoso. Quando a criança interior assume os negócios, o impacto das feridas da infância. E aí vocês podem estar se perguntando o que seriam as feridas da infância. E eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa pensar juntos. Nós temos aqui o abuso, que ele pode ser físico, emocional, sexual, de diversas maneiras. Nós temos o abandono, que é a ausência parental, mãe, pai, ou quem estiver fazendo aquele papel materno ou paterno no momento, né? Às vezes é criado por uma outra figura. Rejeição, humilhação e críticas constantes, comparação excessiva, invalidação emocional, excesso de controle, superproteção, também é um problema. Negligência emocional. Bom, quando essas feridas elas não são elaboradas, elas passam a atuar na vida adulta de diversas formas, e isso impacta nos nossos negócios. Falando um pouquinho ainda dessas feridas, é importante a gente pensar que toda dor é única. Então, mesmo que nós estivermos no mesmo cenário de dor, ainda assim vamos sentir diferente. Cada um da sua forma, porque somos seres singulares dentro da nossa dor. Então, não tem dor maior ou menor. Todas são importantes, todas. E aí eu trouxe aqui alguns sinais que essa criança interior ainda, de repente, pode estar dando um sinal aí para você de que algo não está legal e você precisa olhar para isso. Se você se encontra no cenário no qual você tem dificuldade em dizer não, evitar conflitos, medo de errar e se expor, necessidade de controle, excesso de autocobrança, dificuldade em delegar, procrastinação, travestida de perfeccionismo. Se você se encontra dentro deste cenário e ele está atrapalhando o seu negócio, isso significa que a sua criança está tomando a frente, e não você. Por isso, a importância da gente cuidar da saúde mental. Nós conseguimos elevar e passar para o próximo nível, conseguimos ter uma evolução produtiva a partir do momento que a gente cuida da nossa saúde mental. Cuidamos das nossas dores, fragilidades emocionais. Sem isso, você não passa para o próximo nível. Você vai ficar estagnado ou você vai ter dificuldade de evolução, ou você chega num patamar legal e não consegue passar mais para um outro nível, e tem aqueles que começam a degringolar o negócio. Todas essas dores que nós falamos até agora, ela pode vir de diversas maneiras na vida do ser humano. Mas como assim? Lembra que eu falei que a dor é única? Lembram disso? Você pode ter um ou mais dessas dores que nós citamos.
Ou você pode ter uma questão na qual você transita entre elas. E vocês lembram que eu falei que isso impacta nos negócios, né? Bônus aqui. É tanto nos negócios como na vida familiar, é na nossa vida como um todo. Então, ela nos acompanha. Em especial, hoje, eu gostaria de falar sobre uma dor específica, que ela transita sobre esses sinais que a gente falou aqui até agora. Ok? Então, eu vou trazer para vocês um vídeo, né, um depoimento, de uma pessoa muito especial. Ela vai falar um pouquinho da história dela, ela me concedeu isso. É uma pessoa que é muito importante na minha vida, e vocês vão saber o porquê. Eu digo que é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Hoje, tá? Nem sempre foi assim. Mas eu vou trazer para vocês. Olha essa garotinha linda. Antes da força que você admira, existiu uma criança em silêncio. Eu disse que alguém gravaria um vídeo para falar sobre como o abuso infantil impacta os negócios na vida adulta. Pois bem, essa pessoa sou eu. Eu tinha por volta de 5, 6 anos, era a mais velha de 3 irmãos. Minha mãe era uma pessoa muito boa, ela ajudava todo mundo. Meu pai era ausente, tinha outra família, traía minha mãe. E um dia, minha mãe acolheu um casal dentro da nossa casa. Ela queria ajudar. Mas aquela porta aberta destruiu a minha infância. Era um casal de pedófilos e sim, eu fui abusada quando ela saía para trabalhar. E quando uma criança é abusada, ela aprende a se calar, a se adaptar, a ter que agradar para ser aceita, a suportar o que não deveria suportar, a engolir os seus sentimentos por medo. O abuso, ele não machuca só o corpo, ele machuca a alma, a mente, machuca a autoestima, machuca a identidade. Eu cresci com dificuldades de impor limites, aceitei relações abusivas no trabalho, na vida. Tive medo de me posicionar, medo de ser vista, e me sentia incapaz. Me sabotava quando começava a prosperar, porque inconscientemente ser vista era sinal de perigo. Eu vivi isso. A minha criança ferida comandou meu negócio. Eu trabalhava muito. Bom, como vocês viram, essa criança fui eu. E eu trabalhava muito, eu negligenciava o meu trabalho, porque eu transitei sobre as feridas que eu falei para vocês até agora. Então, eu tive dificuldade em impor limite, eu também tive sócios abusadores, eu também passei por relacionamentos de abuso. Então, foi muito complicado para mim. Mas, o que eu queria dizer para vocês? Eu ressignifiquei tudo isso, porque eu procurei ajuda. Eu trabalhei a minha mente, eu trabalhei a minha saúde mental. Foi fácil? Nem um pouco. Doeu muito. Estar aqui hoje nesse palco, falando com vocês, é uma vitória. Eu não falei agora há pouco sobre a dificuldade de ser vista? O olhar do outro é algo, para mim, bem complicado também. Por quê? Porque quando eu era vista na infância, era quando eu era abusada. Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com os abusadores. Então, para mim, estar hoje aqui é uma vitória. Para eu chegar onde eu cheguei no meu negócio, eu tive que trabalhar a minha saúde mental. Eu tive também pessoas muito boas. Tem uma pessoa que eu amo muito, que inclusive foi o meu mentor em psicanálise. Eu me formei pelo ILPC, Instituto Latino-Americano de Psicanálise Contemporânea. Olivan Liger. Apesar dele sempre dizer que o mérito de chegar aonde eu cheguei ser meu, eu digo que ter tido ele como mestre transformou a minha vida. Por isso que eu sou a profissional que eu sou hoje.
Eu já desenhei a minha morte, eu já fui na linha do metrô, já estive pertinho de me jogar, só que nesse dia eu recebi uma ligação da minha mãe. E ela disse assim: não importa o que você esteja passando, eu estou do seu lado. E nesse dia eu voltei para casa. E cuidando da minha saúde mental, foi aonde eu consegui alavancar o meu negócio, cresci. Hoje eu sou reconhecida internacionalmente, continuo buscando conhecimento e trabalhando, obviamente, a saúde mental. Quem trabalha com saúde mental sabe que tem que se cuidar. Estar com pessoas hoje que fazem a diferença na minha vida é o que faz eu crescer. E hoje também eu tenho o Sidney, que é uma pessoa maravilhosa. A minha família Kai, que é importante para mim. A minha família. Amo vocês. Então, o que eu convido vocês a pensar é o quão vocês estão de fato envolvidos com o negócio de vocês, se de fato é vocês que estão comandando, ou se é essa criança interior. Hoje eu não sou mais a dor. Hoje eu sou a cicatriz. Só que essa cicatriz decidiu, criou um propósito, e hoje eu transformo vidas. Existem dois caminhos: permanecer na dor ou atravessar o desconforto da transformação. Ambos doem, mas só um vai transformar a sua vida. Só um. E eu espero um dia ter sido luz também na vida de vocês hoje, com o que eu trouxe para que vocês aprendam, reflitam, levem para a vida de vocês. Gratidão pela vida de vocês aqui hoje.